A paz do Senhor, caro ouvinte. A lição de número 2 fala sobre a humanidade de Jesus Cristo e a sua deidade. Bom, o texto clássico para compreendermos isso está em João 1:1. Numa versão bíblica, lê-se: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A expressão no princípio reflete o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis e também é usado em 1 João 1:1 como uma referência para a encarnação. Os 5 primeiros versículos de João 1 são uma afirmação da pré-existência divina de Jesus Cristo antes da criação. O verbo aparece 3 vezes em João 1:1 e demonstra estar no tempo imperfeito, que enfoca a existência contínua no tempo passado. Este tempo verbal é usado para mostrar a pré-existência do Logos. Ele contrasta com o aoristo dos versos 3, 6 e 14 desse mesmo texto bíblico. Sobre o primeiro versículo do livro de João, observa-se a presença da expressão palavra, sendo que em outras traduções bíblicas aparece como verbo. O termo grego logos se refere a uma mensagem e não apenas uma única palavra. Neste contexto, é um título que os gregos utilizaram para descrever razão mundial e os hebreus em analogia à sabedoria. João escolheu este termo para afirmar que a palavra de Deus é uma pessoa e uma mensagem. O termo logos, ao ser analisado de modo mais profundo, podemos verificar que tem inúmeros significados. Conhecimento, linguagem, palavra, motivo. Podemos aglutinar logos em 4 sentidos principais: linguagem, pensamento ou razão, norma ou regra, ser ou realidade íntima de alguma coisa. Em João 1 também aparece a expressão com Deus, que poderia ser parafraseada face a face, descrevendo comunhão íntima e também apontando para o conceito de uma essência divina e 3 manifestações pessoais eternas. O Novo Testamento afirma o paradoxo de que Jesus é separado do Pai, mas também que ele é um com o Pai. Neste versículo, a expressão "a palavra era Deus" é o clímax da Bíblia Sagrada. Percebe-se que além do verbo estar no tempo imperfeito, nenhum artigo que identifica o sujeito com theos, mas theos é colocado primeiramente na frase grega para dar ênfase. Portanto, verso 1 e verso 18 do capítulo 1 de João são declarações fortes da plena divindade do Logos pré-existente. Jesus é completamente divino, bem como plenamente humano. Isso pode ser confirmado em 1 João 4, 1-3. Ele não é o mesmo que Deus, o Pai, mas ele é a própria essência divina como o Pai. O Novo Testamento afirma a plena divindade de Jesus de Nazaré, mas protege a personalidade distinta do Pai. A essência divina única é enfatizada em João, no capítulo 1, também no capítulo 5, 10, enfim, em vários textos, enquanto suas distinções são enfatizadas também em João, no capítulo 1, nos versos 2, 14 e 18, e em outros textos bíblicos que eu recomendo que você, caro ouvinte, possa ler com mais calma todo o livro de João. A própria revelação está em João 1:1. A revelação é o verbo de Deus feito carne, feito como eu e você, sem cessar de ser Deus. O verbo de Deus, que é infinito, torna-se finito sem deixar de ser infinito. Deus foi Deus, Deus é Deus, Deus será Deus. O verbo, que é Deus, assumiu um corpo de carne para tornar-se homem. O verbo, a palavra, nasceu no planeta Terra e sentiu fome, sede, dores, tristezas e foi tentado. E, assumindo um corpo de carne, o verbo, mesmo permanecendo o verbo, assumiu também um corpo de poética, de parábolas, de metáforas, de ideias, de letras, de ensinamentos, de escrituras, de imagens, de meios de expressão, de palavras, de comunhão, de simplicidade. Por que isso ocorreu? Porque de outra forma os homens não teriam compreendido nem que o verbo tornou-se realmente carne, nem que a pessoa divina que se fez carne é realmente o verbo. O verbo não é limitado por leis nem por conceitos teológicos estabelecidos de forma superficial.
O Verbo faz o que quer, da maneira que quer, do jeito que quer e no tempo que quer, sem erros ou falhas. A encarnação pode ser compreendida por meio do texto bíblico localizado em Filipenses 2,7. Segundo a versão, nova versão internacional, lê-se: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. A expressão esvaziou-se a si mesmo mostra que o pronome é enfático. Essa foi a escolha de Jesus. Aparentemente, Jesus escolheu viver como humano. Ele voluntariamente deixou sua glória divina e aceitou as limitações da carne. Jesus não se tornou menos que Deus em sua encarnação, mas ele aparentemente adicionou à humanidade a sua divindade. Ele deixou a glória exterior da deidade e assumiu a forma externa de um homem. Isso envolveu adição, não subtração. Durante o ministério terreno de Jesus, ele foi cheio e capacitado pelo Espírito, mas também ele era totalmente Deus e totalmente humano. Ele foi tentado, foi provado, ficou com medo no Getsêmani. Ele verdadeiramente conheceu e revelou o Pai. Ele foi verdadeiramente um com a nossa humanidade. Na encarnação, Cristo continuou com a mesma natureza de Deus, mas acrescentou a si mesmo a natureza de um servo. A expressão vindo a ser servo é um paralelo literário exato da frase a natureza de Deus, confirmado em Filipenses 2,6. O termo servo, bondoso, doulos, aqui poderia ser usado no sentido do servo sofredor presente no texto em Isaías. Jesus deixou a sua glória celestial por uma manjedoura. A gente pode verificar que Jesus demonstrou claramente que a verdadeira liderança, o verdadeiro poder é o coração de um servo. Cristo veio a este mundo como homem para restaurar o homem. A restauração e a cura do ser humano por meio de Cristo foi dolorosa na cruz. Interessante que nós podemos verificar de que tudo isso aconteceu por amor. O amor é consolo. Algo interessante pode ser escrito: a fé cristã revela um rosto diferente de Deus. Revela um Deus crucificado e crucificado pelo amor. O amor só pode sofrer, morrer, resistir. Cada vez que a justiça é violada, o amor sofre. Mas sabemos que o amor é mais forte que a morte. Deus é amor. Deus vai ao fundo mais profundo do sofrimento e da morte. Bom, quando verificamos isso, percebemos que Deus no Evangelho é aquele que resolve nossa dor e o Senhor que cura nossas feridas. Isso significa que Ele é nosso Salvador. Salvação é a mensagem de que nosso Deus envolve nossa realidade quebrada. Ele é perdão, Ele é amor, Ele é o Logos. Um Deus que nos abraça completamente, e este é Deus nosso Salvador. A ressurreição é o amor de Deus que resolve nossa dor. A necessidade absoluta do sacrifício do Filho está fundamentada no próprio Deus. O Evangelho foi proclamado antes mesmo da fundação do mundo, no que diz respeito a Deus. Nós temos que entender de que, ao olhar para a cruz, vemos não apenas a necessidade de um Salvador, como foi comentado na lição 1, mas nós verificamos que na cruz aconteceu a maior prova de amor e de que ele vivo está, e de que a maior comprovação do maior amor que o mundo já viu aconteceu na cruz. Temos que compreender de que a humanidade de Jesus Cristo e a sua deidade foi para que nós pudéssemos ter vida, e vida firmada no amor, no perdão, na santidade, e se lembrando de que nós temos realmente um Salvador. Deus abençoe a sua vida, caro ouvinte, e espero reencontrá-lo na lição de número 3. Lição de número 3, esta que é intitulada de... Deixa eu
abrir aqui a revista da Escola Dominical nessa lição. O tema é o ministério de Jesus. Espero reencontrá-lo então na lição de número 3 e até mais. Deus os abençoe.